Pessoal, eu espero que vocês estejam bem e seus familiares. Com a força de Deus, pessoal, dando continuidade às nossas aulas, nós estamos em modelos atômicos, que é o estudo do átomo. Para nós compreendermos o átomo que nós temos hoje, nós estamos estudando os modelos atômicos para nós chegarmos até o entendimento dessa representação. Tá ok? Na aula anterior nós vimos sobre Dalton e Thomson. Na aula de hoje nós vamos ver sobre Rutherford e Bohr. Não esquecendo do Demócrito e Leucípodo, que foram os primeiros que deram esse impulso. Os dois mais pedidos atualmente no Enem e nos vestibulares, pessoal, são esses dois aqui. E entre esses dois, o Rutherford. Por quê? Porque o Rutherford foi o que deu a maior contribuição para o estudo do átomo, ou para o entendimento do átomo de hoje em dia. O Rutherford fez um experimento. Vocês sabem que a química é uma ciência experimental, que através do experimento nós podemos comprovar a química. Então o Rutherford pegou uma placa de chumbo, que vocês sabem que o chumbo ele isola a radiação alfa. Nós temos três tipos de radiação: a alfa, a beta e a gama. E nesse recipiente ele colocou um elemento radioativo com uma abertura. Esse elemento radioativo emitindo radiação através de uma lâmina de ouro e um anteparo. Essa radiação ela não poderia ser refletida como através do experimento do Thomson, dos raios catódicos. Ele achava que o átomo era uma esfera com carga positiva e várias cargas negativas. O Rutherford, através desse experimento, comprovou que, na verdade, o átomo era esférico, como Dalton e Thomson previam, porém, no núcleo do átomo estava apenas o próton e o nêutron, a parte positiva e o nêutron, que não é nem positivo nem negativo. O elétron estaria fora do núcleo do átomo. Aí descobriu-se as camadas eletrônicas. Então foi um grande avanço que nós tivemos. Por isso ficou conhecido como modelo planetário. Modelo planetário refere-se a Rutherford. Por que modelo planetário? Porque ele comparou o núcleo do átomo ao Sol e os elétrons seriam os planetas girando em torno do Sol em órbita circular. Então, as camadas K, L, M, N, O, P, Q representam a eletrosfera, onde ficam os elétrons. Então, a parte negativa ficava fora do núcleo do átomo. Ele conseguiu comprovar isso. Então, modelo planetário, camadas eletrônicas, elemento radioativo, eletrosfera, lâmina de ouro e órbitas circulares. Foi assim que ficou conhecido o modelo atômico de Rutherford. Todas essas palavrinhas aqui eu preciso ter em mente para depois, quando me for dado o texto, para eu reconhecer se é o modelo de Dalton, Thomson, Rutherford ou Bohr, eu saber que esse modelo se refere ao modelo de Rutherford. Tá ok? Mas vejam bem, Rutherford teve um problema com os físicos da época. Vocês estão aprendendo em física que carga negativa é atraída pela carga positiva. Então os físicos contestaram esse modelo do Rutherford. Como era possível o elétron ficar girando em órbita circular em torno do núcleo do átomo sem ser atraído pela carga positiva e cair tudo? Então os físicos contestavam que o elétron não ia conseguir por muito tempo ficar girando em torno do núcleo do átomo. Mas nessa mesma época, Bohr veio para contribuir com o modelo de Rutherford. Porque o Bohr, ele explicou que quando o elétron salta de uma camada para outra, tanto absorvendo energia como liberando energia, há uma emissão de luz, que na química é conhecido como fóton, energia. Então, pessoal, ficou provado que esse modelo de Rutherford era possível sim. Porém,
nós sabemos que a órbita não é circular em torno do núcleo do átomo, e sim elíptica, porque o átomo hoje representado é dessa maneira. Então não é através de círculos, e sim através de uma elipse. Mas para a época já estava de bom tamanho, né? Então, como é que eu reconheço o modelo de Bohr? Olha, quando nós vemos os fogos de artifício na cidade do Rio de Janeiro, ou no país inteiro, são os elétrons saltando de uma camada para outra e emitindo luz. Aquelas coisinhas que às vezes grudam no teto e ficam brilhando, né? As crianças têm bastante em casa, emitindo fosforescência. Qualquer coisa que emite fosforescência ou qualquer coisa que emita luz, eu vou ter um modelo atômico de Bohr, ou absorção de energia ou liberação de energia. Recapitulando então, pessoal, os modelos atômicos são uma partezinha da história da química. Como é que isso é pedido para nós no Enem e nos vestibulares? Através de textos, e nós temos que nos reportar se é o modelo de Dalton, Thomson, Rutherford ou Bohr. Não esquecendo que os dois primeiros que começaram a estudar o átomo foi o Demócrito e o Leucípodo. Tá certo? Então, através dessas dicas aqui, nós podemos saber se os modelos, a qual modelo atômico está se referindo o autor. Tá ok? Fiquem com Deus, um abraço a todos e logo a gente se vê.